Caros colegas de estudo, então, algumas pessoas vieram falar que sentiram falta da minha voz, não gostaram da voz feita por inteligência artificial. Então, esse próximo capítulo eu mesmo vou gravar aqui para vocês, beleza? É do livro do These Were the Vaqueiros, né? Estes eram os vaqueiros. Então vamos lá. Esta é uma coleção de contos reunidos de vaqueiros do Vale de San Joaquim e ao redor de Sierra. A época, nos anos em que os maiores impérios de companhias de gado na América do Norte estavam deixando de existir. Enquanto eu ainda era um pequeno garoto, me apaixonei pelas histórias de que 4 destes velhos me contavam. Eles me ensinaram que há muito conhecimento a ser encontrado ao prestar atenção nas palavras daqueles que encontraram sabedoria da experiência. Depois de anos no barracão ou sozinho na cabana, ao redor da fogueira, ou cavalgando longas distâncias estribo a estribo com eles, eu descobri que vaqueiros são um tipo incomparável de contador de histórias. Eu também aprendi que há muito alimento para estudo e uma fortuna de uma conjectura interessante em um homem sentado ao sol, em um cavalo cochilando no canto do curral, uma velha cabeçada, uma espora enferrujada, ou em uma casa de pau a pique desmoronando na poeira. Nos próximos anos eu fui encontrar, em boiadas distantes, vaqueiros que sabiam em maior ou menor grau alguma coisa de que seu folclore que foi deixado para morrer negligenciado na Califórnia. Os contos dos vaqueiros eram basicamente todos iguais, como seus freios, esporas e muito de sua linguagem. Tiveram suas origens em acampamentos do Cavaleiro do Deserto. A história começa. O vaqueiro com sua espora de roseta grande, riata de couro cru, freio espanhol e seu incansável Mustang vieram do grande vale para o limbo das coisas esquecidas. Ele nunca retornará, pois o urso preto finalmente ficou com a terra. Os campos de algodão e batata são como tentáculos de um monstro assustador, e através das pradarias planas até o pé da sierra, que permanece como uma barreira e franze a testa diante dessa mutação, como se temesse um destino semelhante. Lá no final do ponto do Comanche, que parece como uma ilha no mar de bola de algodão, a figueira esquelética, atrofiada pelas estações áridas, uma relíquia solitária de uma velha estação que havia por ali em outra era, e que depois se tornou acampamento de Tejon, permanece nas fileiras úmidas de campos verdes encontrando aquela coisa rara, abundância na era antiga. O portão abaixo de San Emílio, onde nas manhãs de primavera 9.000 cabeças de gados eram contadas através dele no caminho para os campos de verão, há muito caiu. Alguns imigrantes usaram suas toras para aquecer seus corpos trêmulos. O sul de San Joaquim não é mais uma terra de gado. Da grande armada dos vaqueiros old school, que montaram pelos campos de Kern, tudo que sobrou são 3 homens erados e decrépitos, vivendo seus últimos anos em Bakersfield. É o fim de uma era que teve um início tão corajoso. Longe a oeste, através da estrada do demônio, fica Tubac, dormindo ao sol. Suas casas se espalham entre os montes de terra, mesmo as paredes de seu frondoso forte, descuidado e indiferente de seu passado de glória, quando os estandartes de Aragão e Castilho voavam através de seu mastro. A marcha do Império Ibérico, indo para o norte, parou aqui, antes da ameaça dos índios. Construiu essa pequena vila rastejando entre as colinas de terra vermelha, como o mergulho de um falcão, e depois virou para o oeste, através das dunas de areia.
O deserto desolado da Califórnia, tão inóspito para os viajantes, inspiraram menos medo nos homens de ferro da Espanha, que se tornaram os melhores soldados naturais do hemisfério ocidental, o guerreiro Apache. Embora seu personagem tenha sido difamado e mentiram sobre sua malícia maligna e rancor, se houvesse um hall da fama especial para valentes indomáveis que lutavam por causas perdidas e guiados por esperanças perdidas, o Apache merece seu lugar com outras tribos, como os Sioux, Modoc, Yak, Comanche e seu parente Azteca, que permaneceram firmes e deram uma valente batalha para os ibéricos e anglo-saxões na defesa de suas terras. A leste e a oeste, grandes cidades floresceram, fundadas na indústria que teve sua inserção nesse pequeno pueblo de Tubac. Aqui está um espírito de tenacidade obstinada que corre como uma veia pela história e caracteriza a laboriosa fundação da indústria pecuária na Califórnia e, posteriormente, a partir daqui, em todo o oeste dos Estados Unidos. A história começa com Padre Quino, fundador de fazendas de gado entre Papagos e Pimas. Desafiando os Apaches, continua com o grande desbravador Padre Garces, um dos maiores sacerdotes espanhóis, e com De Anza, um dos primeiros espanhóis que se comparou em habilidade e astúcia com Cortés, e possivelmente o superou em alguns aspectos. A política de Anza no trato com os aborígenes é responsável pela sobrevivência no índio dos sudestes. Um nobre da Espanha, ele se tornou o primeiro chefe de trilha da Califórnia quando deixou o solitário posto fronteiriço de Tubac para cruzar a barreira de dunas de areia do deserto com o gado para a missão no Caminho del Diablo, através de uma terra abandonada por Deus, provavelmente projetada pelo Criador para ensinar os homens, compelidos a se aventurarem nele, o significado do inferno. Talvez nenhum outro sistema, além do dos padres, pudesse ter propagado o gado e os cavalos espanhóis tão completamente pelos 7 estados ocidentais como aquele que começou aqui, com um punhado trazido para este estado naquela primeira unidade. Esta foi a primeira movimentação terrestre leste-oeste e a primeira movimentação de gado dos colonos. Grande parte do estoque missionário veio de Vericata, Baixa Califórnia. Mais tarde, à medida que os poucos se multiplicavam, incontáveis milhares em pastagens repletas de gado, seguindo os passos do desbravador, vieram homens com suas mulheres e filhos, cujos descendentes seriam os vaqueiros da Califórnia, e os condutores do rebanho de comitivas. Em Nevada, Utah e Wyoming, ao norte em Oregon e na Colômbia Britânica. Para abastecer as áreas de distribuição desses estados, eles caminharam pesadamente pela Estrada del Diablo, cavalgando o que podiam. Cavalos, às vezes um boi, dos bandos de gado, comedores de chola, que percorreram os desertos. Então, eles montavam qualquer coisa que conseguissem, né? Se não tinha cavalo, montava em boi mesmo. Boi comedor de chola que percorria um deserto a oeste do rio Sonoita, no norte de Sonora. Mas na maioria das vezes eram montados em burros. O burro aqui, pessoal, não é a cruza do jumento com a égua. O burro aqui é o próprio jumento, tá? Jumento ou jegue. Beleza? Hoje vai ficar por aqui, já deu quase 10 minutinhos. E semana que vem a gente continua. Falou, pessoal.